finalíssima tá chegando e o sentimento é um só. Só não perder que nós seremos campeões. Não precisa nem ganhar. Meu sentimento é Corinthians campeão e 31º título do Coringão. O time tem que dar uma incorporadinha aí, né? Tentar fazer o 4-0 novamente aí no Corinthians, vai que... Peraí, volta a fita. Você não era nascido nessa época, Evair. Calma aí, fã de esporte. Tô falando do torcedor mesmo, que tem 18 anos. A repórter aqui ainda não enlouqueceu, não. Evair. Tá ao lado do Evair. Então, cara, como é que é o seu nome mesmo, papai? Antônio. Vem pra cá, o papai falar. Pior que foi uma surpresa, quem escolheu o nome foi minha esposa, minha mulher, a Clarice. Quando ela ganhou ele, eu fui visitar ele no hospital e falei assim, ó, já escolhi o nome do teu filho. Eu falei assim, como é que é? Eu falei assim, você vai achar ruim, não vai? Eu falei assim, não sei, me fala qual que é o nome, Evair. Eu não aguentei, eu tive que chorar de alegria. Diego, você não teve a mesma sorte, hein? Prevaleceu a escolha da sua esposa. Não deixaram, minha esposa não deixou, mas seria Paulo Guerreiro, remetendo ao título de campeão mundial de 2012, que mundial eles não têm, né? Homenagens à parte para Palmeiras e Corinthians, o fato é que na próxima quinta-feira um deles leva essa taça aqui, que inclusive está exposta para o torcedor tirar aquela selfie e quem sabe já ir se acostumando com a ideia do primeiro título em 2025. E aí, quem leva a melhor? 2-1 Corinthians. A gente joga pelo empate também, para não ter muito susto, né? Aquele negócio de passar dificuldade no final do jogo, a gente vai estar ganhando de 2-1. O Palmeiras e o palmeirense sabem que viradas acontecem e acreditam muito, e eu também acho que essa possibilidade existe, sim. Se depender da vontade do Antônio, o filho Evair vai poder assistir e sentir a mesma emoção dos 4-0 de 93. Vai cair 2 vezes no mesmo local, né? Mas se for pela vontade e torcida do Diego, não vai ter jeito. Pra ficar mais gostoso, 1-0 pros porcos. Romero aos 46 do segundo tempo. 1-1, Corinthians campeão. Com pênalti de Evair e embaixadinha do Edilson, esse clássico promete. É muita história, é emoção, é derby na final. Expectativa mesma que da primeira partida. Sabia que era difícil bater o rival dentro da nossa casa, é difícil bater lá também, mas não tem nada perdido. Não tem nada perdido, é dessa maneira que o Palmeiras, tem certeza que é pensando dessa maneira que o Palmeiras vai encarar mais esse jogo e sabedor que não é a primeira vez que vira. Então acreditamos ainda no título. Se alguém quiser se arriscar aí nas embaixadinhas, dá até para fazer. Tem um monte de pretendente ali, viu? O Romero, o Memphis, o Yuri Alberto, levar a bola ali pro cantinho. Tô brincando, né? Mas seria legal, né? Turma da Vox chegando com tudo no like. Tamo junto aí, Mendes Paulo, meu amigo Família Stringer. Caracas, quase um jornal nacional na introdução. É nóis, Samizeira. Tamo junto aí. O nosso querido Família Stringer na área. Rodrigo Garro tem dor crônica, pode afetar se ele não ficar jogos sem jogar, diz o Everton Caracho. Que é isso, meu irmão? Cara, são escolhas do treinador, né? A gente vai debater essa questão do time. Você acha que o Rodrigo Garro vai ser reserva ou titular? Hein? É uma boa questão, né? Para a gente tá tratando aí no programa de hoje também. Porque o Romero foi titular, já que o Ramon decidiu, né, no primeiro jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. O Palmeiras tem o seu gramado sintético. O Ramon Dias achou melhor, já que o Garro tem uma lesão crônica que estava sofrendo, né, de dores com essa lesão. Eles acharam melhor poupar o Garro para colocar o Romero. Foi uma decisão técnica, tá? O Garro tinha condição de jogo. Dores ele sempre vai ter. Porque, repito, a lesão é crônica. Às vezes vai doer um pouquinho menos, às vezes vai doer um pouquinho mais. E às vezes não vai doer. É assim, é uma lesão crônica, que ele tem no joelho, uma tendinite, né, ali na... enfim, tem aquele nome estranho, tendinoplatia, não sei que lá o nome, né?
o nosso querido Rodrigo Garro. Só que o Ramon achou melhor, né, colocar o Romero, já para fechar o lado direito, né, evitando uma lesão no Garro ali, porque o gramado era sintético, evitando também de colocar um jogador que talvez que não daria o máximo, né, não estaria 100% para jogar, e assim o nosso querido Ramon Dias optou pelo Romero. Agora no jogo de volta, o que você acha que o Ramon Dias vai fazer? Tem gente que prefere o Romero, tem gente que prefere o Garro, né? Qual deve ser a escalação? A gente vai jogar só o jogador em si, tecnicamente, ou nós precisamos julgar a situação tática também para esse jogo? Então, por exemplo, você coloca o Romero, o Corinthians vai continuar com o mesmo esquema do primeiro jogo, 4-1-4-1, com o Romero aberto na direita. Pode ser? Enfim, né, a gente não sabe, né? Ou você coloca o Garro e volta para o losango, com o Ranieri de um lado, com o Ranieri na frente da zaga, Martínez de um lado, Carrillo do outro, Garro na armação das jogadas e os dois atacantes. Ninguém sabe, tá? Então existe, né, essa questão para ser analisada, e a gente vai ter que aguardar aí os próximos passos para saber se o Ramon Dias vai escalar o Garro ou o Romero. Existe a possibilidade de escalar os dois? Eu acho muito pequena. Aí o Corinthians teria que jogar no 4-2-3-1. Ele teria que tirar um dos volantes. Você tem um 1-0 de vantagem, não sei se é tão sábio, né? Não sei se é o correto você tirar um dos volantes, já que você, enfim, já tem ali, né, a sua... Né, já tem ali uma vantagem no placar. Então aí você tira Martínez, Ranieri ou Carrillo. Carrillo jamais. O Martínez também não dá. Então teria que sair o Ranieri. Aí jogaria Carrillo e José Martínez. Você vai perder um pouco na marcação. Romero aberto na direita, o Garro centralizado, na esquerda o Memphis e na frente o Yuri de centroavante. Enfim, duvido muito que o Ramon Dias opte por essa opção. Então fica entre o 4-1-4-1, que também tem as suas variações para o 4-3-3 e para o 4-5-1 e também para o 5-4-1, né? Sem a bola, 4-5-1, sem a bola, 5-4-1, só inverte ali o jogador da primeira e segunda linha, ou o Ranieri sai da segunda linha e vem para a primeira, ou o Ranieri sai da primeira linha e vai para a segunda, enfim, ou fica ali, né, no 4-1-4-1 postado. Ou, né, o Corinthians volta a jogar no losango, tá? Volta a jogar no losango. Enfim, a gente vai ter que aguardar, né, para saber o que o Ramon Dias vai fazer. O que você faria, tá? O que você faria? Conta para mim aí, hein? Conta para mim aí. Like, cambada. Samir trampando na sexta-noite. Vamos apoiar. Tamo junto aí, meu querido família Stringa. Gente, vamos chegar a mil simultâneos. O que você faria, Samir? Ficar só na retranca não dá certo. Eu também acho. Corinthians, quando joga com vantagem, é um desespero. O Thiago, boa noite, Samir. Samir escalando o Romero na ponta direita, o mundo já não é mais o mesmo. Não, estou falando as opções. Eu estou passando as opções do Ramon, tá? Eu nem dei minha opinião ainda do qual time eu escalaria. Deixa o like aí, seus orelhudos, tamo junto. O Diego Torres, bora no likezão aí para ajudar. E se o Garro entrasse no segundo tempo só, o Ramon Emiliano tiraria o Bruxo Carrillo nessa, certeza. Jamais. Não, eu tô falando jamais, mas esquece. Não tem jamais não, porque ele tirou, né, o Carrillo contra o Flamengo na Copa do Brasil, semifinal, era o titular, e ele poupou o Carrillo simplesmente no jogo mais importante do Corinthians em 2025, que foi contra o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador. Ele poupou, né, o Carrillo desse jogo. Gente, deixa o like aí, vambora, gente. Ajuda aí a gente a aumentar e melhorar essa nossa audiência aí, tá? Tô com saudades do Roger Guedes, Samir, nem um pouco. Ele tirou na pré-Libertadores. Enfim, assim, vocês perguntando o que eu faria, eu escalaria o Garro, tá?
eu entraria com o Hugo, né, goleiro, na lateral direita Mateuzinho, na zaga, cara, eu não confio muito no Félix Torres, mas fazer o que é o que tem. Queria que o André Ramalho tivesse melhor fisicamente para ser o meu titular. Mas eu vou ser sincero com vocês, vou falar uma coisa agora que parece loucura. Eu não confio no Félix, eu acho que ele pode entregar. Então eu, Samir Carvalho, entraria com Hugo, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Anchileri. No meio campo, tá? No meio campo, Ranieri, né, pelos bons jogos que fez, que também é outro que pode entregar, mas enfim. Carride na direita, Martins na esquerda, Garro na armação das jogadas, na frente Memphis e Yuri Alberto. Esse seria, tá? Esse seria o meu time para enfrentar aí o Palmeiras no segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Paulista, tá? Vamos embora aqui falar de outras notícias, né? Principalmente Gustavo Henrique. Eu quero passar para vocês o que eu apurei em relação ao Gustavo Henrique, tá? Tem algumas coisas importantes aí que eu quero muito passar para vocês no programa de hoje. Vamos lá, gente, deixa o like aqui, tá? Em relação ao Gustavo Henrique, o jogador tem contrato com o Corinthians até o final desta temporada. Quer dizer, no meio do ano já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Surgiu uma informação que o Santos e o Grêmio estariam interessados. Eu conversei com o staff do Gustavo Henrique, me falaram que nada chegou para eles e que eles ficaram sabendo pela imprensa. Claro que eles, né, podem estar omitindo, né, alguma coisa, não sei, mas tenho que confiar na palavra deles. Em relação ao Corinthians, não houve ainda o interesse do Corinthians na renovação contratual, o que também me causa estranheza, já que o Corinthians antecipou renovações de atletas que hoje são reservas no time, casos do Léo Maná e também, né, do Matheus Bidu, que a gente sabe essa semana aí, né, a gente falou sobre o assunto. O Matheus Bidu, ele simplesmente está renovando por 3 anos. Vamos lá. Em relação ao Gustavo Henrique, eu vou ler aqui o que uma fonte do Santos me disse, que é até melhor, tá? Que é até melhor eu ler aqui para vocês entenderem, né, o que essa fonte aí está dizendo, tá? Só para vocês terem uma ideia. Deixa eu procurar aqui. Olha só, cara, tem sim, né, o nome dele, né, está internamente sendo discutido. Não sei na prática como é que vai ser. Ele tem identificação com o clube e precisamos de um zagueiro do nível dele, tá? Então, assim, uma fonte do Santos, vocês lembram que eu cobri o Santos por 15 anos, né? Eu tenho as minhas fontes lá no Santos. Essa fonte está me confirmando, tá? Me confirmando o interesse no Gustavo Henrique. Então, existe realmente o interesse do Santos, mas não existe proposta, tá? Não existe proposta nem para o Corinthians e nem para o Gustavo Henrique, talvez. Eu não sei se eles entraram em contato com o Gustavo Henrique e não quiserem entrar nesses detalhes. Em relação ao Corinthians, o curioso é o fato do Corinthians não ter procurado ainda o Gustavo Henrique. Não sei se vai fazer isso depois do Campeonato Paulista, tá? Mas, por exemplo, eu, né, tentaria uma renovação com o Gustavo Henrique, não com um contrato longo, tá? Não com um contrato longo. Eu renovaria por mais uma temporada, se fosse possível. Se o jogador não quisesse, 2 temporadas, tá? É o que eu tenho entendido naquilo que o Corinthians tem que fazer, porque é um jogador titular. E só não pode ficar dando 3, 4, 5 temporadas, como o Corinthians tem feito em alguns casos.
Então eu renovaria com o Gustavo Henrique, porque mesmo que o Gustavo Henrique venha ter alguma queda de rendimento, alguma coisa, não vai ser nada exagerado, ele é um zagueiro muito regular. Então você pode ter o Gustavo Henrique, por exemplo, como um bom reserva lá na frente, tá? Hoje você renova com o Gustavo Henrique como titular, mas amanhã você tem um bom reserva, caso ele não mantenha o nível. Mas assim, ele é um jogador muito regular. O Gustavo Henrique raramente vai fazer algumas patifarias, né, jogando, tá? Então eu acho que seria interessante para o Corinthians, né, procurar o Gustavo Henrique para renovar o contrato. Jogador que tem, né, o interesse aí do Santos, né? O Nicola disse que ainda tem o interesse do Grêmio, do Santos eu confirmei, realmente existe o interesse do time da Vila Belmiro, entende que é um jogador que tem identificação com o clube, foi revelado, né, nas categorias de base, né, do Santos. Enfim, eu procuraria o Gustavo Henrique e renovaria por mais uma temporada. Parece pouco, mas não é, porque você está antecipando uma renovação, então você já está valorizando o jogador. Você não está chamando o Gustavo Henrique no final do ano, nas últimas semanas ou dias de contrato. Você está chamando ele no início do ano, praticamente. Então você está valorizando. Então acho que seria interessante, a não ser que ele não queira, né, que ele busque um contrato longo, enfim, queira um contrato maior, né, o Gustavo Henrique. Mas, pô, se o Corinthians renova com... Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um giro de informações do Corinthians. E vamos iniciar falando aí um pouquinho dessa final entre Corinthians e Palmeiras, dia 27 na Neoquímica Arena, a partir das 21h35. Ontem foi apresentada aí a taça do Paulistão 2025. Teve alguns jogadores nessa apresentação, jogadores desses que fizeram parte da história, foram protagonistas. Por exemplo, Evair teve nessa festa aí da apresentação da taça. E Evair, em 1993, eu já trouxe no canal, para quem é mais novo, que tem 18, 20 e poucos anos, aí não lembra, não tinha nascido ainda, né? Então, só sabe da história pelo livro, mas eu presenciei essa final aí, em 1993, onde o Corinthians no primeiro jogo fez 1-0 no Palmeiras. Aí, durante a semana, foi aquela expectativa, jogadores do Corinthians pensando que já ganhou, diretoria do Corinthians pensando que já ganhou, né? Muito oba-oba, muito blá-blá-blá, né? E aí o Palmeiras do outro lado se preparando para um Palmeiras muito forte também, era naquela época, como é hoje, muito forte. E o Corinthians no segundo jogo tomou uma sapatada do Palmeiras, né? Perdendo o título pro Palmeiras, com o Evair sendo protagonista. Impressionante. Aí, a final aí ficou para a história, porque o torcedor corintiano confiava, né, nesse título. Infelizmente, não veio. Já em 99, o protagonista foi Edilson, que também estava na festa. Além de jogar muito naquele jogo, ter sido decisivo, espetacular, impecável em campo, ao final do jogo, Edilson pegou a bola, levantou e fez embaixadinha. Aí já sabe, né? Deu toda aquela confusão, né? Teve todo aquele buchicho que ninguém esquece daquilo. Edilson ia ser convocado, né, para a seleção brasileira, por causa daquilo ele não foi. E aí Ronaldinho Gaúcho tava voando o Grêmio, foi convocado, né, e depois nunca mais saiu da seleção brasileira, e Edilson perdeu o espaço. Foi a maior treta. Então assim, o derby, né, ele é diferente, ele não é um jogo normal. É um jogo que todo mundo quer ganhar. A expectativa é muito grande, porque quem perde vai ficar no sarro e quem ganha vai ficar por cima, né? Vai ficar de boa, vai ficar festejando, comemorando, né? Então é muito decisivo. E qualquer jogador que faça a diferença nesse jogo, ele entra para a história do seu clube. Então o Corinthians tem que ter muito cuidado, tem que jogar certinho. Ramon Dias, eu elogiei muito aqui no jogo contra o Palmeiras, porque eu já critiquei muito o trabalho dele quando ele escala time errado, quando é eliminado, substitui errado. Então todos esses sistemas aí que ele já escalou, eu já critiquei. Mas contra o Palmeiras, eu
teci grandes elogios. Para mim, a vitória do Corinthians aquele dia tem que colocar na conta do Ramon Dias, que ele foi muito bem psicologicamente ao deixar o jogador tranquilo, jogador confiante, para jogar um clássico tão grande quanto o Palmeiras. Tecnicamente, os jogadores conseguiram jogar coletivamente, trabalho do treinador. E taticamente, o Ramon Dias postou a equipe muito bem, armou uma equipe muito centralizada, uma equipe bem equacionada, uma equipe que jogou sem falha. Quando Ramon Dias percebeu que Rodrigo Garro está jogando, mas não está em suas 100% suas plenas condições, aí veio o gatilho. O Ramon Dias deixou o Rodrigo Garro por opção técnica no banco, tá? Por opção técnica no banco. E colocou no meio do campo o Memphis Depay para fazer a sua função, aí é onde ganhou o jogo. Porque ele colocou o Memphis para ajudar ali, ó. O meio campo do Corinthians é um tripé. É Ranieri, José Martins e Carrillo, um tripé. Aí fechando esse losango, aí ele afastou quem? O Memphis Depay, que jogou demais contra o Palmeiras. O que é jogar demais? É taticamente você tá servindo o clube o tempo inteiro. Não é que ele apareceu fazendo excelente jogada, mas o que o Corinthians precisava, ele fez, que é ajudar ali na marcação e quando tiver a posse de bola, sair jogando. E o Memphis é muito forte, é difícil para tirar a bola dele. Você vê que quando o Corinthians marcou um gol, a jogada foi do Memphis. Ele saiu de 2 caras do Palmeiras e deu um passe com açúcar para o Yuri Alberto receber, limpar e bater no cantinho. É, não virou cheiro. Então, para mim, o Corinthians ganhou o jogo aí, né, nessa armação tática, né? E aí o Corinthians contra o Palmeiras jogando em casa, não dá para jogar atrás, porque o Palmeiras é muito forte. O Corinthians, se for jogar atrás, vai jogar segurando o resultado de 1-0. Não pode. O Palmeiras tem uma equipe muito qualificada. Rafael Veiga no meio de campo, ele faz toda a diferença. O que aconteceu no Allianz Parque é que o Corinthians não deixou o Rafael Veiga criar. Para mim, o ponto do Palmeiras, para mim tem 2 pontos fortes. O primeiro é Rafael Veiga no meio de campo. Se você dá liberdade, deixar ele jogar, deixar chutar no gol, deixar fazer lançamento, o Corinthians não segura o Palmeiras. O Palmeiras tecnicamente é melhor que o Corinthians. Vamos reconhecer, né? Reconhecer o mérito do adversário. O Palmeiras tecnicamente é melhor que o Corinthians, mas o Corinthians anulou esse ponto. Outro ponto que é muito forte no Palmeiras, cara, é um baita de um jogador, muito jovem, né? A partir do meio do ano vai bola para fora, que é o Estevão, vai pro Chelsea. O Estevão também foi outro ponto que Fabrício Angeleri anulou. O Estevão não deixou ele criar, não deixou ele jogar, porque se deixar o Estevão e Rafael Veiga jogarem, ninguém cerca, porque eles jogam muito, são muito inteligentes e tem um talento que só Deus deu para eles. Cara, eles são muito bons. Então o Corinthians conseguiu anular, mas jogando em casa, o Corinthians não pode ficar só atrás. Como a Neoquímica Arena, pulsando com quase 50 mil torcedores, o Corinthians faz decisão em casa, aí eu armaria o time agora em casa, diferente um pouco de Ramon Dias, armou fora de casa. O jogo fora de casa, você tem que esquematizar, né, a tática do jogo de uma forma, em casa pode fazer de outra forma. O Corinthians não pode ficar atrás, o Corinthians tem que jogar com o Palmeiras de igual para igual para ganhar esse título, porque o Corinthians não precisa de ganhar o jogo. O Corinthians tem que manter o resultado do Allianz Parque. Mas manter o resultado não significa jogar atrás, significa jogar de igual para igual. Enfrentar o Palmeiras de igual para igual com coragem. Então, o meu time agora em casa seria... cada um tem uma forma de escalar. Eu, vendo o jogo em casa, que o Corinthians precisa de levantar esse título, eu escalaria Hugo Souza no gol, na lateral direita, Mateuzinho, que eu acho que tecnicamente é fraco, mas é o que nós temos, né? Corinthians demorou muito ir ao mercado, né? Foi ao mercado na última semana contratar Fabrício Angeleri, né? E fez uma
baita de uma contratação, e essa contratação a gente tem que colocar na conta de Ramon Dias, que é a indicação dele, né? Aí na dupla de zaga, Gustavo Henrique, Félix Torres, na lateral esquerda, Fabrício Ordinelli. No meio campo, eu ia fazer novamente aqui, ó, José Martínez, Ranieri, Carrillo e Garro. Na frente, Memphis Depay e Roberto. Eu ia montar esse time, eu ia tirar só o Romero. Romero ia ficar para opção para o segundo tempo. Então é um jogo decisivo, um jogo perigoso, um jogo que o Corinthians tem que tomar todos os cuidados possíveis para não ser surpreendido e perder esse título para o Palmeiras. Corinthians está de olho no mercado, a equipe do Corinthians não é ruim, mas não tem um elenco qualificado. Corinthians precisa contratar, tá de olho no mercado, tem gente de olho no Corinthians, né? Tem time, André Cury, que é empresário de Yuri Alberto, já disse que tem uma proposta para Yuri Alberto de 186 milhões. Hoje é muito difícil encontrar um centroavante com 24 anos com a qualidade do Yuri. Então o Corinthians tem que avaliar certinho, porque o Zenit detém 50% dos seus direitos econômicos e o Corinthians detém 50% dos seus direitos econômicos, mas ele joga no Corinthians. Então o Corinthians só vende se o Corinthians quiser. E o Yuri Alberto, sendo campeão paulista no Corinthians, começando a temporada aí, ele levantando esse título, aí vem a Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão, e ele estiver muito bem, o Yuri Alberto vai chegar à seleção e vai ser vendido por mais de 200 milhões de reais. É só aguardar mais 6 meses para Yuri Alberto deixar um dinheiro grande no clube, sendo campeão e talvez ficando o seu nome marcado na história como um ídolo. Gustavo Henrique é outro que a gente tem noticiado aqui no canal, que tem times também interessados. Santos e Grêmio quer contratar o Gustavo Henrique. Corinthians já fez a renovação de jogadores que não são nem titulares. Por exemplo, o Corinthians renovou o contrato de Léo Maná. Agora está renovando o contrato do lateral esquerdo Matheus Bidu. Para mim são jogadores fracos, tecnicamente, com todo respeito aos jogadores. Jogadores que para mim não dá para vestir a camisa do Corinthians. Eu já ouvi um jornalista falar e que o ruim de você ter um jogador que não tenha técnica no time é que um momento você vai ter que precisar. Porque se tem Fabrício Angeleri como titular, o dia que tiver cartão, tiver suspenso ou tiver machucado, lesionado, quem vai ter que colocar? Matheus Bidu. Matheus Bidu é muito fraco. Ele só apoia, mas não defende. E Fabrício Angeleri é um jogador completo. Ele defende bem, apoia bem. Inteligente, versátil, um cara que sabe jogar fazendo infiltrações, fazendo lançamento, virada de jogo, um cara assim que recompõe muito bem, grande jogador. E o Corinthians me estranha, por que não está renovando o contrato aqui do Gustavo Henrique, tendo em vista que o contrato dele termina esse final de ano? Então a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato com outro atleta, com outro clube, né? Ele é formado no Santos, ele é da categoria do bairro do Santos, o Santos está querendo ele, por isso. Então o Corinthians era para ter antecipado essa renovação de contrato para garantir. Hoje ele é titular, mas se amanhã o Corinthians contratou um zagueiro com mais técnica, mais qualidade, como está de olho no mercado, Gustavo Henrique seria um excelente banco. Timão que está tentando a contratação de Patrick de Novo Horizontino. Patrick fez um excelente campeonato paulista, bom jogador, canhoto, 25 anos, jovem, cara talentoso. O Corinthians está no mercado de olho para fazer algumas contratações importantes, fortalecer o grupo, porque essas competições que o Corinthians tem, precisa de você não pode apenas ter um time bom, você precisa ter um elenco bom, que quando sair um, entra outro. O Timão também está tentando reforçar o ataque, porque é bem provável que alguns jogadores vai deixar o Corinthians, né? Algum jogador pode não continuar no Timão, então o Corinthians também está já visualizando essas possibilidades, como o Thales Magno, parece que está um pouco insatisfeito, né? Está sendo um pouco aproveitado, então o Corinthians não pode comprar o Thales Magno porque é muito dinheiro, e por empréstimo eu acho que o Corinthians, o Thales Magno não vai querer renovar, então o Corinthians está de olho no mercado e mira aí a contratação de Fabinho. Fabinho é atacante do América Mineiro, jogador veloz, né? Mas o Atlético Mineiro também está tentando a contratação do atacante. Então, o mercado da bola do Corinthians é muito agitado. Corinthians fazendo as últimas finalizações aí de preparação para esse jogo importantíssimo contra o Palmeiras, dia 27 de março. Então, chegou a hora
do Corinthians quebrar a hegemonia do Palmeiras, não deixar o Palmeiras ser tetracampeão paulista, porque se o Palmeiras ganhar, será o primeiro nos tempos modernos a ter ser tetracampeão paulista. Ia acontecer isso com o Corinthians em 2020, o Palmeiras foi lá e quebrou a hegemonia do Corinthians. Agora chegou a hora do Corinthians quebrar a hegemonia do Palmeiras e, sobretudo, sair dessa fila de quase 6 anos sem conquistar um título. Já é a maior após 1977. Isso é um vexame, é vergonhoso um clube do tamanho do Corinthians, com a capacidade de mercado que tem o Corinthians, passar por um tempo tão grande desse sem conquistar título. E Ronaldo Fenômeno acabou concedendo uma entrevista para o podcast Chala, dizendo se o Corinthians virar um clube empresa, né, a popular SAF, Ronaldo disse que compra o Corinthians. Isso viralizou rapidamente, isso aconteceu sexta-feira à noite, viralizou rapidamente isso na internet, muitos comentários, né, e chegou até a Gaviões da Fiel. A Gaviões acabou se manifestando, a Lê, que é presidente da Gaviões, acabou se manifestando, dizendo que não, obrigado, o Corinthians é do povo, o Corinthians não é um clube de empresários para lucrar com o Corinthians, não. A Lê já soltou essa nota, o torcedor do Corinthians não gostou dessa declaração do Ronaldo. Ronaldo é ídolo, em 2009 foi campeão pelo Corinthians, levantou taça pelo Corinthians e virou ídolo do timão. De lá para cá o Corinthians cresceu, mas ninguém quer o Corinthians, nós torcedores não queremos o Corinthians um clube empresa. O Corinthians foi criado pelo povo, o Corinthians é do povo, o Corinthians é da Fiel. Nós não aceitamos isso, o presidente Augusto Melo também não aceita. Corinthians é nosso, é da torcida. Então isso viralizou, muita gente divergindo em opiniões, mas faz parte, né? Isso aí é bom, é legal pra gente falar sobre o assunto, né? Com muito respeito a todos, discordando ou concordando de alguém ou de alguns, né? Mas o Corinthians não vai virar SAF, o Corinthians não é clube empresa e Ronaldo pode tirar o cavalinho da chuva, porque ele é dono do Valladolid, da Espanha, não mudou o clube, comprou o Cruzeiro em dezembro de 2021, vendeu em abril de 2024, não mudou o Cruzeiro, não melhorou o Cruzeiro, apenas ganhou dinheiro, porque o Ronaldo pagou 400 milhões de Cruzeiro e vendeu para o Pedrinho do mercado BH por 600 milhões, então ele faturou 200 milhões, só isso, mas melhorar o clube nada. E Ronaldo, a fortuna dele está estipulada aí em 1 bilhão. Corinthians vale quantos? 1 bilhão. Corinthians é um clube impagável, porque é um clube da torcida. E aí, filho, o que vocês acham? Ronaldo falou besteira? Qual que é a opinião de vocês? Coringão tem tudo aí, jogou contra o Palmeiras, tem tudo para ganhar esse título. Eu acredito. E você, está acreditando assim como eu? Deixa aqui no vídeo um comentário para a gente resenhar. Deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.